Vamos lá, então, fazer essa parte argumentativa. Introdução. O que eu preciso ter na introdução do Enem? Contexto, que pode ser um repertório, mas tema. O que eu preciso na parte argumentativa? Aqui eu vou precisar de um mecanismo de ligação que para iniciar aqui pode ser um nesse viés, um dessa forma. Não pode ser um primeiramente. Primeiramente não é mecanismo coesivo. Combinado? Dessa forma, nesse viés, explica que você está ligando uma informação a outra. Ou seja, eu estou ligando os parágrafos mostrando, olha, leitor, sabe esse argumento que eu mencionei aqui? Eu vou desenvolver o primeiro no segundo parágrafo. Então, eu vou colocar este argumento em forma de tópico frasal, que nada mais é do que o meu argumento, uma frase afirmativa. Vamos lá. Quais argumentos que vocês levantaram em casa? Não, argumento. Falta de conhecimento. O que mais? Violação dos direitos humanos, escassez de fiscalização. Deixa eu ver. Falta de emprego, falta de emprego, falta de emprego. Falta de emprego foi eu que fiz, foi não? Então vamos lá. Revolução Industrial? Não, Revolução Industrial é repertório. Vamos lá. Mecanismo coesivo. Dessa forma, é evidente, eu preciso de ter um verbo afirmativo, é evidente, é necessário pontuar, é axiomático, é necessário, nota-se, alguma frase que vai indicar a afirmação dentro aqui desse parágrafo argumentativo. Porque nada mais é do que o meu tópico frasal sendo afirmado dentro de uma frase. Fez sentido? Então, se eu colocar, é evidente que a falta de emprego contribui e eu jogo o tema ou a tese ou o tema e a tese no meu tópico frasal. Eu preciso sempre reafirmar as palavras-chave que eu tenho no Enem. Lembram da circulação de palavra-chave? Beleza, então aqui eu vou jogar. É evidente que a falta de emprego contribui para o trabalho análogo à escravidão. Beleza, Letícia, eu coloquei dentro da minha estrutura, isso daqui é meu tópico, então eu vou precisar de um mecanismo coesivo mais tópico frasal. Estão entendendo aqui a parte estrutural? Tópico frasal, ponto. Eu vou precisar de um mecanismo de ligação para ligar o meu argumento junto com o meu repertório. Porque lá no mapa mental, depois do argumento, vem repertório, não vem? Então, eu vou jogar o que está lá aqui. Mecanismo coesivo de ligação de ideias e eu jogo o meu repertório que retrate ou faço uma analogia ao meu argumento. O que vocês falaram sobre a falta de emprego? A gente utilizou da África? Então, eu explicaria que é evidente que a falta de emprego contribui para o trabalho análogo à escravidão. Nesse viés, ou nesse sentido, ou dessa forma, é possível referenciar que na África, durante o processo de colonização do Brasil, eu não escrevi ouve com ouve sem H não, viu, gente? Eu escrevi ouve com H. Aqui eu tô lendo ouve sem H, viu? No mapa mental que eu tô lendo aqui. Vamos lá. Houve extrema pobreza, a qual direcionou a busca por escravos africanos que foram enganados com falsas promessas, que eram geralmente mentiras de emprego. Eu não falei isso não, né? Não. Como que eu fiz o meu? Alguém tem exatamente o meu? Pode. Quem tá, a Cauane tá mais rápido? Vamos lá. Deixa eu ver como é que ficou o meu. Na África, durante o período de colonização no Brasil, houve extrema pobreza, também não escrevi pobreza com essa, não. A qual direcionou... Gente, é copiar, vocês estão copiando errado. A qual direcionou a busca por escravos africanos que foram enganados com falsas promessas de emprego no Brasil. É isso? Então, eu colocaria assim. É evidente que a falta de emprego contribui para o trabalho análogo à escravidão.
Dessa forma, é evidente que durante o período de colonização, na África houve extrema pobreza, a qual direcionou a busca por escravos africanos que foram enganados com falsas promessas de emprego ao chegarem no Brasil. Ponto. Em relação ou em consequência desse fator, é evidente que atualmente, a este contexto de pobreza do período colonial, observa-se que pessoas se submetem a trabalho análogo à escravidão e eu vou explicar como que a questão da falta de emprego favorece com que hoje as pessoas sofram com trabalho análogo à escravidão. Então, o que eu fiz? Eu joguei repertório, que eu estou explicando que na África isso foi um fator que perpetuou a escravidão na época, e aí depois que eu jogar o meu repertório, eu faço um mecanismo coesivo de ligação explicando, assim como aconteceu durante esse período, atualmente acontece como? Entenderam? Então, o exemplo, ele vai ser a comprovação do meu parágrafo argumentativo. Eu mostro como acontece meu argumento hoje. Estão entendendo? Como acontece meu argumento hoje para que, de fato, favoreça a ideia do tema, que é trabalho análogo à escravidão. Então, eu vou colocar um coração bem grande para vocês verem que o exemplo que faz ganhar nota na competência 3 do Enem. Essa parte que a gente tem que focar, por exemplo, quando eu fui fazer Nesta parte. eu fiz muito a parte do repertório, eu coloquei muita coisa. Não, Aí o vídeo ficou muito pouco espaço para colocar o resto. A parte do repertório é uma associação que você faz, porque o Enem pede que tenha repertório, tá? A comprovação da competência 3 vem aqui, ó. Eu posso exemplificar, dar o exemplo de como acontece o meu argumento, posso investir junto com o argumento um dado, entende? Perdão, com o exemplo um dado, uma comprovação. Vocês que vão ver qual é a estratégia que vocês vão utilizar. E aí eu finalizo com... para fechar o meu parágrafo. Então, eu vou ter quantos pontos finais no parágrafo 2 e parágrafo 3? 4. Um de tópico frasal, um de repertório, exemplo, justificativa. Eu vou encontrar 4 períodos no texto de vocês no parágrafo 2 e parágrafo 3. Letícia, onde eu vou ganhar nota? É nisso aqui. É me mostrando como o argumento que você falou favorece para que haja o trabalho análogo à escravidão. Fez sentido? Então, vocês têm que pesquisar. É ali que vocês vão me falar como com detalhe acontece. Entenderam? Beleza. Aqui vocês vão adicionar um outro argumento. Então, pode colocar um além disso. Um além disso, um além demais e coloca a mesma estrutura. Tópico frasal do segundo argumento, como está lá no mapa mental. E aí vocês só vão melhorando a parte de coerência textual. Não vai jogar exatamente o que está aqui, ali, sem que jogue uma coerência, tá? Isso aqui é só um esboço do que você pensou. O mapa mental é só um esboço. Na hora que você vai para a escrita, você melhora a coerência. Então, você monta o texto e volta analisando para ver se fez sentido. Tópico frasal, mecanismo coesivo, vírgula, repertório. Muito importante para que haja coerência é isso aqui, ó. Vou até mostrar uma redação para vocês de uma aluna que eu corrigi na mentoria hoje. Olha onde nasce a coerência do texto, quer ver? Quando eu falo da junção de ideias, não adianta só jogar repertório, preciso fazer associação, quer ver? Deixa pra você achar, eu corrigi hoje de manhã, mas eu já corrigi uns par de redação hoje de manhã. Peraí, achei. Até coloquei que eu ia gravar a redação dela. Eu só vou ler, só pra vocês verem. Olha o tamanhozinho da letrinha dela.
Vocês não vão conseguir enxergar certinho, tá? Mas eu vou ler e vocês observam a coerência. Tudo bem? Ó, ela tirou 960. A temática era sobre a violência no esporte. E aí, para mencionar esse tema, ela utilizou a época dos jogos no Coliseu. Já estudaram sobre isso? Né, os jogos da Grécia Antiga, enfim, que eles paravam, era um movimento e aí, tipo, despertava a ideia de competição, de guerra, de mortes. Já estudaram, né, sobre isso? Então tá, vamos lá. Observe no que eu vou falar, porque ali talvez fique ruim de vocês verem, mas eu quero que essa parte que eu grifei só para vocês entenderem o que é ter coerência quando eu menciono repertório. Não adianta só jogar repertório sem fazer associação ao que eu estou falando. Então, olha só. No filme romano Gladiador, é narrada a história de Máximos, general responsável por criar e organizar lutas em coliseus entre animais selvagens e escravos de guerra, como forma de gerar entretenimento à sociedade e assim formar uma cultura segmentada pelo entusiasmo da competição. Sentimento esse que leva a um cenário de agressão física e verbal entre as torcidas, participantes desse evento. Olha a relação, ela jogou o que acontece nesse filme, certo? Desse modo, então o que ela juntou? Contexto, ela vai juntar o tema e a tese dos dois argumentos, certo? Desse modo, nota-se que a obra cinematográfica está atrelada com a realidade atual. Olha aqui a relação. Haja vista que os brasileiros enfrentam, assim como a população romana evidenciada no filme, o problema em torno ao crescimento da violência entre times do estádio de futebol. O que eu preciso que vocês façam? Eu mencionei repertório, eu preciso que você fale assim como mencionado, assim como exposto, sabe? Fazer essa relação. Cara, eu não mencionei esse repertório todo, estou fazendo uma associação. Assim como acontece na obra, acontece no cenário brasileiro. Ou, em analogia ao que acontece, por exemplo, na obra X, também é possível referenciar no cenário brasileiro. Ou é possível referenciar, por exemplo, que a falta de emprego, assim como acontecia na África, é associada à realidade brasileira. Eu preciso fazer essa conexão quando mencionar repertório. Fez sentido? Porque o repertório não faz parte da minha esfera argumentativa para ganhar nota, ele faz parte do repertório, da competência 2. Mas como eu preciso colocar na redação do Enem, eu preciso fazer uma relação entre repertório e argumento, entre repertório e contexto inicial para direcionar tema. Fez sentido o que a prof falou? Então só façam essa relação, se atente muito a essa relação, tá bom? Que é super importante. Então eu vou ter repertório, mecanismo coesivo, exemplo. Mecanismo justificativo. Dúvidas até o momento dessa parte estrutural? É vocês que são os autores dos textos. Escrevam e façam as relações entre o que você acabou de me explicar. Não jogue informação isolada assim e vai jogando. Isso não traz coerência. É você que faz a relação. Tudo bem? E o mapa mental ajuda a ter essa coerência. Belezinha? Dúvidas? Vamos observar isso, então, essa estrutura em algumas redações. Peguem o material que vocês levaram para casa. Aquele do molde. Estão com calor? Tá de boa? Ana, você quer que eu imprima para você? Ou... Você que sabe. Eu? Esse material foi entregue ano passado? Não, faz dias. Tem que trazer, eu falei que era para trazer em todas as aulas de redação, não falei? Ah, não, então eu tenho. Você tem. Se trouxe, a prova já não sabe. Trouxe, Arthur? Isso aí. Esse aqui, povo. Como sempre, vão acompanhando no material. O texto ali, o que está no projetor, só para não se perder. Combinadinho? Posso ir?
Não deu tempo de eu fazer isso semana passada com vocês, só para recapitular, né? Abre lá na última. Não. É porque teve uma turma, eu nunca trabalho junto. Aí teve uma turma que aí falou, não, prof, a gente analisou. Eu falei, eu nunca faço sozinho. Ó, vamos só lembrar. Vocês viram alguns modelos de introdução, certo? Quem foi que fez a tarefinha que era para analisar as introduções que eu pedi? Pedi. A Graciane fez. Uhum. Alguém mais? Ninguém mais? Nem consegui fazer. Eu não lembrar. Ô, gente, vocês estão vergonha essa cara. Vamos lá. Então, o que a gente fez? Deixa eu baixar isso aqui. Peraí, acho que tá aqui já. Eu tenho que sentar minha bunda e arrumar tudo isso daqui, tipo, deixar bem estruturadinho o que é cada coisa, o que é cada material. No meu iPad, sabe? Igual tá no computador, no Drive. Peraí, que eu já achei. Ó, então vamos lá. Na semana retrasada, a gente viu alguns modelos de introdução. Alguém chegou a analisar e ler em casa isso aqui? Sim. Meu zóio tá vendo aqui alguns que não. Aí, no parágrafo 2, a gente vai entrar aqui, ó, modelos de tópico frasal. O que eu preciso ter na redação? Isso daqui. Argumento, análise que é repertório, estratégia argumentativa e justificativa, certo? Acabei de passar isso aí no quadro. Alguém ficou com uma dúvida na estrutura? É o que está no mapa mental, eu jogo para cá. Beleza, aí eu tenho alguns parágrafos argumentativos aqui. Estão vendo? Esses parágrafos aqui são de redações diferentes, não é uma que depende da outra. Eu só trouxe para vocês verem como que está encaixado o tópico frasal, que é o que está em negrito. Belezinha? Aí aqui embaixo tem alguns modelos, ó, de tópico frasal, tá vendo aqui na outra folha? Que é assim, ó. Por exemplo, é inquestionável que a falta de emprego esteja entre as causas dessa problemática. Lembrando, se o tema for causa, eu posso colocar a causa aqui, senão eu modifico e coloco com sequência. Hoje eu corrigi uma redação de uma mentoria que o tema era sobre o mercado de trabalho com o advento da inteligência artificial. Ou seja, o que aconteceu com o mercado de trabalho em relação à introdução de uma inteligência artificial. Então, neste tema, o Enem não pediu nem causa e nem consequência, e ela ficou quebrando a cabeça para pensar nas causas que levavam a inteligência artificial substituir o homem. Entende? É isso que está acontecendo no mercado de trabalho. E aí ela pensou na falta de capacitação e na falta de uma política pública para que tenha uma porcentagem X dentro da empresa de pessoas humanas para que depois possa ter a inteligência artificial. Estão entendendo? Beleza, só que ela falou que ficou quebrando a cabeça. Eu falei, você ficou quebrando a cabeça, mas você poderia ter trabalhado uma causa no primeiro parágrafo e uma consequência no segundo. Ou eu poderia ter trabalhado duas consequências como setor argumentativo. Qual é a consequência de ter a substituição do homem no mercado de trabalho? Falem para mim, o que vocês pensariam? Desemprego. O que mais? Pobreza. O povo vai começar a passar fome, trabalho. Não, isso aí já é tudo desemprego. Tudo na esfera do desemprego. Vocês gostam de ser atendidos por mensagens robotizadas? Não. Pronto. A gente já tem uma questão de consequência. Essa falta de humanização, principalmente no meio de vendas, uma humanização no mercado de trabalho. É o que acontece, tipo, eu acredito que as vendas são muito mais focadas, elas são muito mais realizadas quando a pessoa conversa com você. Eu adoro, tipo assim, ao invés de comprar no site, tem um site lá, tô fazendo isso muito com as roupas do João Rafael. Tem a questão do WhatsApp, eu sempre vou lá e converso com a lógica. Eu quero conversar, quero ver outras opções, quero ver que se ela me fala se o tecido é mais grosso, é mais fino, porque ele vai nascer no calor. Isso, é super importante. Ao invés de eu fazer uma compra direta no site, eu converso diretamente com uma
profissional, uma vendedora. Entende? Então, ó, todos vocês preferem uma comunicação do que uma venda robotizada, por exemplo. Então, é isso que está acontecendo no mercado de trabalho. A gente tem cada vez mais frieza, por exemplo, em relação a vendas, por ter algo já de inteligência artificial. Então, assim, quando a gente... Eu acho um tema extremamente bom, tipo ChatGPT ou a ideia da inteligência artificial, no modo geral, ser trabalhado em vestibulares. Tanto no sistema educacional, então, como seria a substituição, como é a substituição do ChatGPT no meio educacional? Vocês acham positivo ou maléfico? Acho que é mal usado. Mal usada? É porque é pra ajudar. Você tem lá, você tem a pesquisa, te dá os resumos muito, muito bonitinho. Mas aí vai umas benças lá e quer tudo pronto, tipo, só joga lá, sei lá. Mas aí eu não posso defender que é mal usado. Negativo ou positivo, dependendo do gênero, tá? Positivo, negativo, e aí vocês argumentariam o que vocês pensariam. Eu enxergo mais negativo, mas eu também enxergo que é uma modificação. Minha opinião, acho que é mal usado. Minha opinião. Mas diante de um cenário de vestibular, eu defenderia algo negativo. Entendeu? No mercado de trabalho, positivo ou negativo? Mal usado. Positivo no mercado de trabalho? Gente, hoje a industrialização pertence ao mundo tecnológico. Tá, mas aí tem que ter uma maior fiscalização, de fato, para que não haja uma grande substituição, as pessoas têm que se capacitar e N fatores. Vamos lá. Tudo bem essa parte, então, que a gente está trabalhando o tópico frasal? Essa parte de propósito de intervenção a gente vai ver na semana que vem. E aí a gente analisou semana passada a linha introdutória e aí eu pedi com que vocês fizessem as demais. Quem fez a introdução analisada? Só a Gleiciane nessa turma? Mas eu acho que a gente fez na sala também. Cá que não. A partir de 2018, essa daqui eu não fiz mais, ó. Esse texto motivador eu pedi para que analisasse e eu pedi para fazer essa daqui. A da Fernanda eu fiz. Isso aí. Vocês viram que na última página tem uma tabela de mecanismo coesivo? E na outra página tem os temas que já caíram na redação do Enem? Viram? Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. No tema de 2021, quais argumentos foram levantados? O que vocês grifaram? Qual era o tema? Isso, era sobre o registro civil, que é um documento que garante a cidadania e inibir a invisibilidade. Beleza. Quais argumentos que foram defendidos? Ausência de documento. Causa o quê? Argumento 1, causa marginalização. E argumento 2? Assistência social. Beleza. Vamos encontrar essa estrutura aqui dentro. Combinado? Então, vocês querem fazer a legendinha rapidinho? Tópico frasal. Agora a legenda é diferente da introdução. Tópico frasal, mas pode ser as mesmas coisas, só não confundam. Cor de argumento tem que ser igual da introdução, tá? Faça essa legendinha, ó. Tópico frasal, repertório, exemplo, justificativa. Bem rapidinho. Eu vou analisar essa aqui, a demais é com vocês. Tá bom? Bora. Vocês são muito caprichosos, assim. Vamos lá. Tópico frasal, que é argumento, repertório, exemplo, indicativo. Preciso ter 4. Me falem uma coisa enquanto vocês vão fazendo. Qual a maior dificuldade que vocês encontram para fazer a argumentação do Enem? Vocabulário. Vocabulário? Conhecimento sobre o assunto, muitas vezes, ou não? É.
Falta de repertório. O que eu já dei de dica para fazer para combater a falta de repertório? Escrever na perna. Ah, não ensinei. A prof ensinou a colar, não. O que eu fiz? Não. Fazer o caderninho. O caderninho. Como que é para fazer o caderninho? Jogar No chat GPT, fazer resuminhos. Eu tava. Outra mentoria que eu. Enfim, ontem, hoje foi a tarde de mentoria. E aí a aluna ela jogou no tema. Deixa eu lembrar o tema. Tá aqui, ó. Essa foi a última redação que eu corrigi hoje. Olha tanto, peraí. Oh, Deus, cadê? Eu tenho que aprender a fechar as abas desse aplicativo. É do mercado de trabalho. Ó, ela trabalhou... Deixa eu falar pra vocês. A temática aqui era o mercado de trabalho com advento da inteligência artificial. E ela trabalhou aqui Revolução Verde. Eu falei, por que você trabalhou Revolução Verde? Aí eu falei, deixa eu ver o que você está escrevendo. Porque ela tinha falado que um dos argumentos do mercado de trabalho era a negligência governamental, era essa falta, né, de uma aplicabilidade do governo em cumprir com que haja pessoas humanas dentro da empresa. E vocês sabem o que é a Revolução Verde? É quando aplicaram tecnologia no meio agrário. Isso, mas aí a tecnologia de pesquisa. Pesquisa para herbicida, fungicida e inseticida. Associado a essa pesquisa para que houvesse uma melhora na produção agrícola, eles associaram a revolução tecnológica. O que faz mais sentido, eu falar da Revolução Verde ou da Revolução Tecnológica? Da Revolução Tecnológica. E ela explicou só sobre a Revolução Verde para falar depois que isso levou à substituição da produção de pessoas para máquinas. Beleza, mas eu falei, era muito melhor você ter associado a Revolução Tecnológica para explicar esse processo. Porque o que acontece? Às vezes ela pode utilizar um repertório que não fique tão legitimado, que foi o que aconteceu. Então, o que eu falei para ela? Não fique inventando 1001 repertório. Veja, o tema é tecnologia, pronto, você já tem repertório. Entende? Então, aí que entra a pegada do caderno de repertório. Antes de você fazer a tua redação, veja qual é o tema e os argumentos que você vai utilizar, folheia teu caderno de repertório, porque tem que ter repertório para todos os eixos temáticos e as possibilidades de argumento. Vocês estão vendo que é sempre a mesma esfera argumentativa. Por exemplo, questão governamental, social, a falta de políticas públicas, a falta de aplicabilidade de leis, a questão de preconceito social. Então, a gente vai tendo sempre as mesmas esferas argumentativas porque os temas do Enem são temas de problema. E a gente consegue ir pensando em argumentos e repertórios. Hoje eu falei de um super importante que é para quando você pensar que trabalhar argumento, que a sociedade está cagando pro assunto, sabe? Tipo, eu tô vendo isso aqui acontecendo, mas tipo, o descaso social, já leram, acho que não, né? Mas enfim, tem até um filme. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Aí, ó, tipo, o que retrata essa obra? A sociedade, ela é cega, realmente, sabe? Apenas uma mulher enxerga lá e acontece vários conflitos, mas a sociedade é cega. E a analogia que se faz a isso é que a sociedade é cega por não enxergar as questões dos problemas sociais. Entende? E aí você consegue associar este argumento dessa negligência social a esse repertório. Precisa-se de outro quando eu vou utilizar esse argumento? Não. Estão entendendo? É isso que eu preciso que vocês façam. Sintam-se confortáveis em utilizar repertórios que vocês já conhecem. Não precisa ficar inventando moda em cada redação. O corretor vai ler uma redação uma vez só na tua vida. Eu que vou ler sempre. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Qual outra maior dificuldade que vocês têm, exceto repertório? Fala pra mim. A parte do exemplo? Como fazer exemplo? O que vocês aprenderam? Como que é para fazer exemplo? Mostrar como acontece com detalhes o teu argumento hoje. É isso que você tem que responder para mim. Conectando com o repertório. Me mostrando como acontece o teu argumento hoje, conectando com o repertório, explicando, óbvio, o tema. Tá? É isso que vai fazer vocês ganharem nota. Qual outra dificuldade quando vocês estão produzindo? É que vocês ainda não fizeram de acordo com técnica. Eu acho que tem
Ah, isso aí. Coisa, não cabe, tem que reduzir e às vezes fica meio, sabe, muito vago. Isso daí, de poucas linhas, eu vou conseguir arrumar conforme a redação de vocês. Ou seja, eu vou vendo o que pode ser tirado, vou dando, isso aqui não faz tão necessidade, entende? Isso aí eu vou arrumando. Às vezes eu vou achar a coisa repetida, enfim. Mas, de fato, a gente vai aprender a portar letra. Mais alguma outra coisa? A proposta de intervenção. Beleza. Você vai ver que a proposta vai ser mais fácil. Porque, assim, o que se apresentou de problema no exemplo é a mesma coisinha que você soluciona embaixo. É a mesma coisa. Então, se eu falei que a falta de emprego acontece principalmente em regiões mais carentes, a quais a sociedade é mais vulnerável por falta de indústrias, empresas, o que eu vou fazer? Eu vou criar o quê? Eu vou ter que criar uma parceria público-privada com empresas das cidades mais próximas em que faça a contratação desses profissionais específicos dessas zonas mais afastadas para que eles possam trabalhar e não sejam tão vulneráveis à escravidão contemporânea. É a mesma pegada. O que eu apresentei lá de exemplo, que eu falei do problema, é o que eu vou solucionar. Aquilo que você falou no vídeo que você tinha postado sobre citar o governo no... Sabe? Que a gente Só o governo? Não pode fazer. Então. Só o governo sozinho, não. Eu preciso associá-lo a algum outro, tá? Vou ler e depois vocês analisam. Então, vamos lá. Causa a marginalização e ascensão social dos brasileiros. É o que está impedindo. Primeiro vai aparecer a marginalização, que obrigatoriamente vai vir no segundo parágrafo. Eu não faço a mistura. Tipo assim, primeiro eu vou defender o segundo argumento, depois o primeiro. Não, é primeiro, depois o... Vou ler, então. Deve-se destacar, primeiramente, que a falta de certidão de nascimento gera marginalização do corpo social. Nesse sentido, a obra Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, retrata a vida de indivíduos que, por não possuírem registro civil, não possuem nomes próprios, não conseguem acesso aos direitos mais básicos, como moradia e alimentação, e são submetidos a situação análoga à escravidão. Desse modo, quando os cidadãos não têm acesso a esses documentos, são excluídos da sociedade e não conseguem recorrer às autoridades estatais para a defesa de seus direitos, visto que, para isso, necessitam de documentos oficiais. Logo, compara-se que a ausência desse registro causa marginalização de indivíduos. Vamos lá. Onde está a argumentação dela? O tópico frasal. Do deve se destacar até o ponto final, até corpo social. Observe uma coisa super importante. Quando fala assim, falta de certidão de nascimento, é a ideia do tema. Gera o quê? O meu argumento, que é a marginalização. Dentro do tópico frasal precisa se aparecer ou as palavras-chave do tema ou a tese sendo reafirmada. Combinado? Beleza. O nesse sentido está ligando a informação e para trabalhar sobre marginalização utilizou Graciliano Ramos. Alguém já leu essa obra? É super importante? É uma obra gostosinha de ler, tá, gente? Não é tão... Essa ideia, não acontece exatamente isso, até porque gira em torno de outras questões de pobreza. Retrata muita pobreza, só que o que ele faz? Ele faz uma analogia à obra. Entendeu? Vamos lá. Nesse sentido, a obra Vidas Secas retrata a vida de indivíduos que não possuem... Sabe por que não possuem registro civil? Porque ele não nomeia os filhos. Entendeu? Então, vamos lá. Nomes próprios não conseguem acesso a direitos mais básicos como moradia e alimentação e são submetidos ainda à situação de escravidão. Isso aqui que eu grifei agora é repertório. Estão conseguindo entender a relação que ele fez? Agora, depois do repertório, ele tem que mostrar como o meu argumento está causando a marginalização. Como que é a marginalização? Para que as pessoas não tenham registro civil. Como que é essa marginalização? Quando eles não têm acesso a documentos, são excluídos da sociedade, não conseguem recorrer a autoridades estatais para a defesa dos seus direitos, visto que para isso precisam de documentos oficiais. Isso é exemplo. E finaliza com uma justificativa mais safada do mundo, que é de repetição de argumento. A justificativa é só para fechamento de parágrafo, gente. Ela pode mostrar consequência. Oi? Não precisa estender ela muito. Foca no exemplo. Você nem tem tanta linha para isso.
Vou trabalhar essa outra e vocês vão analisar em casa as demais, tá? Estão entendendo a relação? Sim. Além disso, a falta dessa certificação civil impede a ascensão social dos brasileiros. Sob essa perspectiva, a Constituição Federal Brasileira garante em seu artigo 6º que todo cidadão tem direito a acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, entre outros, objetivando assegurar não só os direitos básicos, como também a possibilidade de ascender socialmente. Contudo, quando uma pessoa não consegue obter esse documento, todas as suas garantias fundamentais são negligenciadas, impedindo que o cidadão frequente a escola, obtenha registros trabalhistas, acesse a universidade e alcance bons salários e alto nível de instrução profissional. Com isso, a ausência da certidão de nascimento está impedindo que os brasileiros tenham ascensão social. Para falar sobre o sistema legislativo, a gente tem a obra O Cidadão de Papel. Já ouviram? Podem pesquisar também, tá? Gilberto Gil, será? Não lembro. Mas enfim, além da Constituição, vocês podem falar que ele fala muito sobre o Estado, essa garantia de que o Estado é responsável. Se eu não me engano, gente, só falta eu estar fazendo uma fake news aqui, mas se eu não me engano é a obra Cidadão de Papel. Se eu não me engano. Ela faz uma analogia a essa ideia de que o Estado, sabe, precisa cumprir, mas às vezes isso fica só no sistema legislativo, só no sistema tipo de leis e não a sua aplicabilidade correta. É isso que eu quero que vocês façam, que vocês tenham um repertório já pensados. Aí vocês vão ficar mais confiantes. Aí depois vem a ideia da coxa. Entendeu? Além disso, vamos lá. Primeiro período é argumento, que é o tópico frasal. Segundo período, que vai ser a parte do sob essa perspectiva, vai ser o repertório. Terceiro período, que é do contudo, vai ser a parte de comprovação do argumento, que é o exemplo. Quarto período ali é a justificativa. É isso que eu tenho: argumento, repertório, exemplo e justificativa. Nessa parte de verde aqui, que é o exemplo, eu posso colocar um dado para comprovar o que eu falei, para complementar a minha ideia. Eu posso trazer uma comprovação com um outro elemento aqui, desde que eu comprove o que eu estou falando. Com exemplo ou outra estratégia. Mas é nessa parte de verde aqui que eu grifei que entra. As outras redações, vocês vão analisar a parte argumentativa, tá? Tem mais uma, 2, 3 redações para serem analisadas. Combinadinho? Dúvidas nessa parte argumentativa? O segredo está na organização lá do teu mapa mental, para depois você conseguir jogar para o texto, para a estrutura. Uma redação do Enem não é construída estruturalmente apenas, ela precisa de coerência e é um mapa mental que vai trazer isso para vocês.